todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Louvado seja o nome do Senhor. Voltamos aqui. Algumas pessoas perguntam para mim assim: apóstolo, por que o senhor coloca aí o Shema Israel, né, antes da palavra ou antes de nós comunicarmos a palavra? Primeiro, queridos, porque quando Yeshua, Cristo Jesus, o nosso mestre, ele foi questionado sobre os dois principais mandamentos, e eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho segundo escreveu Marcos, que era discípulo de Paulo. Ele diz o seguinte aqui no capítulo 12, no versículo 28 até o versículo 31. Novo Testamento aqui chamado por muitos, ou Aliança Renovada, que é a mais apropriada no sentido do termo. Inclusive, quarta-feira, 8 horas da noite, né, pastor? 8, né? 8 horas, quarta? Sim, senhor. Isso, 8 horas na quarta-feira. Às 20 horas nós vamos estar aqui. Tá, então quarta-feira, 8 horas da noite, nós vamos falar sobre as duas alianças, né? O que é a nova aliança, o que é a antiga aliança. Então eu vou trazer esse pensamento para você e você vai se surpreender, porque algumas pessoas erroneamente acreditam que quando Deus fala da aliança do Monte Sinai é somente do Monte Sinai. Você sabia que a nova aliança, já estou jogando para você aqui, ó. Você sabia que a nova aliança, ela foi promulgada, proferida, profetizada em Deuteronômio? Inclusive depois, se puder fazer uma pesquisa para mim no Google aí, você que tem essa facilidade, veja para mim o que significa a palavra Deuteronômio. Se eu não me engano, ela chama segunda aliança. Tá? O termo, o conceito de Deuteronômio, se eu não me engano, significa uma segunda aliança. E quem colocou isso foi a própria Septuaginta. Segunda lei. Tá vendo? Segunda lei. Então, ela foi traduzida. Então, a palavra Deuteronômio, que foi traduzida pela Septuaginta. Pela Septuaginta. O que é a Septuaginta? É os escritos grego, né, que foi transliterado para o grego, do hebraico para o grego. Essa é a Septuaginta. E ela coloca como uma segunda lei. Na verdade, é a mesma lei do Monte Sinai aperfeiçoada. Eu vou dizer para você. É a primeira lei do Monte Sinai aperfeiçoada. O que muda é o povo. Mas eu não vou falar com você sobre esta aliança, não. Porque nós vamos falar quarta-feira à noite e você vai se surpreender. Aqui em Marcos, no capítulo 12, quanto ao Shema Israel, Yeshua foi questionado. A Bíblia diz no versículo 28, aproximando-se um dos escribas que o tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então os escribas perguntaram para Jesus, qual que é, mestre, na sua opinião, o primeiro de todos os mandamentos? E aí Yeshua responde, versículo 29, e respondeu Jesus, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele diz, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então você percebe que às vezes a pessoa vai falar amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas Marcos está dizendo para nós aqui, que já é aquele que caminha com o apóstolo Paulo, lá na frente,
ele diz o seguinte: o primeiro mandamento é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amarás, pois, Senhor. Tá vendo? Amarás, pois, Senhor, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento é Shema Israel, com amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque como nós demonstramos o nosso amor a Deus, e esse é o princípio de tudo, ouvindo a voz do Eterno, ouvindo os seus mandamentos. Lembra que Yeshua fala isso em João 14? Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Por isso esse mandamento, ele começa com Shema Israel. E o que é Shema Israel? Significa ouça Israel. Ouça Jean. Ouça pastores. Ouça amados. O Senhor teu Deus é o único Deus. Ouça. Então começa com ouvir. Como que a palavra de Deus entra no nosso coração? A fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Eterno. Então o Shema Israel começa com ouvir. Esse é o primeiro mandamento. Por isso que todas as vezes nós aqui na nossa programação vamos soltar o Shema Israel antes de nós falarmos da palavra do Eterno, para que você possa se concentrar, parar de ouvir outras coisas agora e começar a concentrar na palavra do Senhor. Dado essa introdução para você aqui sobre o Shema Israel, para aqueles que muitas vezes não sabem o porquê nós colocamos o Shema Israel, então está aí a explicação para você no nome de Yeshua HaMashiach. Então agora nós vamos para o texto de Êxodo, no capítulo 6, versículo 2 até o versículo 13. Como eu disse, nos ajuda aí, curta, comente, compartilhe e espalhe o nosso canal para que outras pessoas também sejam abençoadas no nome do Eterno. Falou mais Elohim a Moshe, Deus a Moisés, e disse: Eu sou Yahweh, eu sou Yahweh, eu sou o tetagrama sagrado, que foi traduzido pela Septuaginta como Senhor com letra maiúscula. Então, se você procurar no hebraico, você vai ver que a palavra Senhor com letra maiúscula aqui está o tetagrama sagrado, o nome do Eterno. Então, as pessoas, os tradutores aí da Septuaginta colocou a palavra Senhor em letra maiúscula para esconder o tetagrama sagrado, mas no hebraico não está escondido, está revelado. E a possível tradução é Yahweh ou Yahweh, tá? Então esse é o fonema desta palavra do tetagrama sagrado por os especialistas, porque quando termina o rei no final, ou ele é mudo, ou ele pode significar o E. Isso você até pode encontrar alguns manuscritos antigos no Egito, que a última letra que terminou com Re tinha o som de E. Então, especialistas acabam falando sobre esse assunto. Inclusive, tem uma pessoa do cristianismo, deixa eu só confirmar aqui o nome dele, ele, no seu livro, ele fala sobre isso. Deixa eu só ver aqui o nome desse especialista, Clemente de Alexandria. Eu acho que você já ouviu falar sobre o Clemente de Alexandria. Ele que viveu no século aí, mais ou menos, no ano, de 150 a 215 depois de Cristo. Ele recebeu os ensinamentos do discípulo de Yeshua, que o nome do Eterno terminaria com E. Então, quer dizer, ele é um dos que propagou essa ideia que aquela última palavra, Yud, Re, Vav, Re, o Re, ou ela é muda no final, ou ela representa E. Por isso que a tradução, muitos vão dizer que significa Yahweh ou Yahweh, tá? Só um pensamento para você histórico aqui, para que você também não possa ficar perdido nesta questão. Aí o versículo 3, e eu vou parar, eu não vou conseguir ler todo o texto para vocês, porque é muita coisa, mas eu vou pegar aqui para construir isso na sua vida. E eu apareci a Avraham, a Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, como Elohim El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, mas
pelo meu nome, aí ele vai dizer o nome dele, mas pelo meu nome, que é o tetragrama sagrado, e eu vou substituir aqui como Yahweh ou Yahweh, tá? Alguns chamam de Jeová, outros Javé, é Yahweh ou Yahweh. Mas pelo meu nome, Yahweh, não lhes fui perfeitamente conhecido. Olha que dado histórico legal para nós aqui nesse texto, né? A Bíblia fala que Deus apareceu para Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo nome Yahweh não foi perfeitamente conhecido, ou seja, ele se apresentou aos patriarcas com um nome diferente. Daí vem essa história, né, ou essa construção de que o eterno Deus, ele se manifesta do nome que ele quiser. Ele tem uma pluralidade no nome. Outra coisa que precisa ficar bem fundamentado para você aqui. O nome do Eterno não é tal. O nome do Eterno se manifesta. Ele tem vários nomes. São estudados aproximadamente 72 nomes do Eterno. 72 nomes do Eterno. Ele é conhecido como El Shaddai, como Jireh. Ele é conhecido como Maravilhoso. Ele é conhecido como Sidaknu Yavé, Justiça. Ele tem vários nomes que ele pode atuar. Daí vem aquele termo para Moisés dizendo: Erie, Asher Erie, eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu fui o que fui. Tempo passado, presente e futuro. Então nós não podemos considerar essa divindade, que nós chamamos de Pai, que nós chamamos do Criador, que nós chamamos de Eterno, que ele está apenas condicionado a um nome. Não. Ele apresentou-se aos patriarcas com um nome diferente. Ele se apresentou a Moisés com um nome diferente. E aí quando Yeshua se manifesta, Yeshua, ele vem manifestar, é uma manifestação em carne do próprio Deus com o nome Yeshua. E a Bíblia fala que este nome, né, não há outro nome debaixo do céu que não tenha salvação. Então todos os outros nomes não tinham propósito para a salvação. Eram nomes poderosíssimos, mas Yeshua é o nome que salva. É um nome que veio trazer a salvação a todos os homens da terra. E é o próprio Deus manifestando em carne e apresentando o seu nome de salvação para todos os homens na pessoa de Yeshua. Agora vamos lá. Ele diz que ele apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essa palavra "e eu apareci" é o termo que dá para nós a porção da semana, que é Vaerá. Vaerá significa "e eu apareci". Então, ele vai pegar o versículo 3, e o texto em hebraico aqui, que inicia o versículo 3, é Vaerá, que significa "e eu apareci". Então, quando Deus chega diante de Moisés, ele confessa, o próprio Deus confessa que ele já tinha aparecido para Abraão, ele já tinha aparecido para Isaque, e ele já tinha aparecido para Jacó. Mas essas aparições não foi da maneira como ele está se revelando a Moisés. Você me entende? Ele está aparecendo para Moisés agora com o nome do tetragrama sagrado. Não que a Eva não conhecia o tetragrama sagrado. Quando você pega a expressão da Eva assim, ó, alcancei do Senhor, vamos lá em Gênesis 4:1, olha lá que interessante, ó, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Aqui, né, é Moisés que está escrevendo o Pentateuco, mas ele coloca também uma fala de Havá, que é Eva. E no versículo 1 ele diz assim, ó, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse. Então até aqui é o narrador, é Moisés que está escrevendo. Aí quando ele fala, e disse, aqui não é a voz de Moisés, aqui é a voz de Eva. Aí a pergunta que a gente diz, né?
Moisés não viveu aqui nesse tempo. Como é que ele sabia que Eva falou isso? Se não foi pelo Espírito do Eterno, não pode ter revelação. Aí a pessoa fala, mas como é que ele sabia? Da mesma forma como João, que viu o fim e mostrou como as coisas iam acontecer. João estava no fim? Não, mas foi mostrado para ele como seria o fim das coisas. Isso chama-se palavra de sabedoria. E aqui, nesse caso, chama-se palavra de conhecimento. Por que palavra de conhecimento? Porque Deus está revelando o que Eva falou quando ela teve o filho. E aí ela diz o seguinte, alcancei de Yahweh. Olha aqui como ela sabia o nome. Alcancei de Yahweh um homem. Quando nós olhamos esse texto, a gente vê claramente o dom da palavra de conhecimento dado a Moisés. Para as pessoas falarem que Moisés não tinha dom, aqui um dom. Aqui um dom do Espírito Santo aqui. Que é a palavra do conhecimento. Como é que Moisés sabia que Eva falou isso? Se ele não viveu lá na época. Ah, porque Deus inspirou. Sim, mas foi um homem que escreveu. Foi uma inspiração divina e é um homem que escreveu. E isso chama-se o quê? Palavra de conhecimento. Porque a palavra de conhecimento vai compreender o passado e o presente. E a palavra de sabedoria, que está lá nos dons, que o próprio apóstolo Paulo brilhantemente vai discorrer sobre eles, em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala sobre os dons do Espírito, e dois deles que eu estou citando aqui, que é palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, é encontrado aqui já em Gênesis 4. Quando Moisés vai narrar a história, e ele diz que Eva falou, alcancei de Yahweh, um homem. Como ele sabia se não vivia? Palavra de conhecimento. O dom do Espírito Santo sobre a vida de Moisés, que fez com que ele descobrisse a fala de Ravá, inspirado por Deus. É tremendo isso, gente. Então aqui nesse texto, além de revelar para nós a palavra de conhecimento, ele também revela para nós que Eva conhecia o nome do Eterno. Aqui está claro, está nítido, porque ela diz, alcancei de Yahweh, alcancei de o tetragrama sagrado, um varão. Então ela conhecia o tetragrama sagrado. Só que depois do dilúvio, isso se tornou lenda, tudo foi destruído, né? As pessoas ali reconstruindo a população a partir dos filhos de Noé, a sociedade começou a se desenvolver, e esse nome foi esquecido. Então Deus pega Abraão e começa a construir com Abraão, ao ponto de fazer uma aliança com ele inquebrável, e vai revelando o seu nome. O nome do Senhor vai sendo dito, nome para aquela ocasião, cada situação é um nome que está sendo revelado aqui. Então, para você entender esse texto, Eva conhecia o nome do Eterno. Então, quando ele chega para Moisés, aqui no Monte Sinai agora, quantos anos depois? Olha aqui, 2000 anos praticamente. Ele diz assim, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. Mas pelo meu nome, Yahweh, eu não lhes fui perfeitamente conhecido. Não significava que o nome eles não sabiam o nome, eles sabiam o nome, mas não foi perfeitamente conhecido. Não era pleno ainda esse conhecimento do nome, mas eles conheciam. Se você estudar as Sagradas Escrituras, você vai ver que Abraão conhecia o nome do Eterno, assim como Ravá, Eva lá atrás, conhecia o nome do Eterno. Então eu quero levar vocês em alguns textos, porque o versículo ele precisa estar fundamentado. Quando ele diz que ele apareceu a Abraão, Isaac e Jacó, em algum momento da história desses três personagens importantes, a gente precisa entender aonde aconteceu esse aparecimento. E vamos para os textos? E aí eu vou precisar
de ajuda, né? Aonde que ele apareceu para Abraão? Gênesis 18. Então vamos lá. Eu gostaria que o pastor Lucas, para mim, colocasse alguns textos para mim. Gênesis 18, do 1 ao 2. E depois nós vamos lendo aonde falei, disse o Senhor em letra maiúscula, pastor, que eu estou sem a Bíblia aqui, mas eu posso pegar. Aqui, ó, tô aqui. Tá? Tá aberto aqui para eu ler pro senhor. Tá, por favor. Verso 1. 1 e 2. Verso 1 e 2. Isso. Tá. Aqui, ó. Gênesis 18, verso 1 e 2. Tá aqui. Perfeito. A versão que nós vamos ler aqui é a Ara. Ok. Tá? Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Menre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Tá bom, até aí tá bom, pastor, obrigado. Então a Bíblia fala que quem falou aqui com Abraão? O Senhor. E essa palavra Senhor, o que é? O tetragrama sagrado. É o tetragrama sagrado. Yahweh, ou Yahweh. Então quando essa mesma divindade, esse mesmo Deus, o eterno Deus, ele aparece para Moisés, ele fala assim, ó, eu apareci a Abraão. Eu apareci a Abraão. Mas até então aqui é uma voz. A Bíblia fala, e apareceu, né? E o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Manre. Você conhece muito bem essa história, que apareceu 3 homens aqui. Mas a Bíblia fala que foi ele que apareceu para Abraão. Mas veio aqui 3 homens. E nós sabemos que desses 3 homens, 2 deles eram anjos. E esses anjos depois desceram para Sodoma e Gomorra para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E ficou apenas um desses 3 homens, porque o texto fala homens, 3 homens no versículo 2, mas a Bíblia fala que é o Senhor que apareceu. Olha aí o mistério. O Senhor apareceu a Abraão, mas eram 3 homens. 2 foram para Sodoma e Gomorra destruir. E um ficou conversando com Abraão. Este que ficou conversando com Abraão era uma manifestação em carne do próprio Deus. Esse texto prova para nós que Deus pode se manifestar em carne. Não tem como você refutar esse texto, pelo amor de Deus. É o Deus Todo-Poderoso que está aparecendo. Ele falou para Moisés, eu apareci a Abraão, eu apareci a Isaac e apareci a Jacó. Eu estou mostrando para você o texto, primeiramente, aonde ele aparece para Abraão. E a Bíblia fala que apareceu o Senhor a Abraão, e imediatamente aparece 3 homens. O termo aí hebraico é homens, não é anjos, é homens. 2 nós sabemos que eram anjos, mas o que fica conversando com ele não é homem e não é anjo, é o próprio Deus. Olha o que diz aqui o capítulo 18 mesmo, pastor. O versículo, deixa eu ver aqui. Oi? 22? Pode ser o 22. (18, 22). Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Olha que coisa. Então 2 desceu para Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou diante de um. Não era 3 que estava lá? Ele ficou diante da face de quem? Do Senhor. Esse Senhor aqui é Yahweh. É o tetragrama sagrado. Então prova para nós que ele ficou diante da face do Senhor. Então um desses 3 homens que estava ali é uma manifestação em carne do próprio Deus.
Esse texto mostra para nós, pastor Lucas, que Deus pode se manifestar em carne. Sim. E esse que aparece em carne aqui não é uma segunda pessoa da divindade, mas é uma manifestação do próprio Deus em carne. Sim. Então nós temos base bíblica para falar sobre isso. Primeiro, lá em Êxodo capítulo 6, versículo 3, ele diz que ele apareceu a Abraão. Ah, sim. Esse é o texto que prova que ele apareceu a Abraão, está aqui. Mas ele apareceu como Abraão? Como homem. Então não era um homem. E nem uma segunda pessoa distinta da divindade. Era o próprio Deus manifestado em carne. Olha o último versículo, pastor, por gentileza. Qual vai ser o último desse capítulo? O último versículo é, deixa eu ver, o versículo 33. Ah, tá aqui, ó. E retirou-se o Senhor, tá na tela pro pessoal também, tá? E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Depois que ele terminou a conversa, o que acontece com esse homem especial? Ele se retira, ele sobe, ele vai embora. Uma manifestação em carne. O texto não fala que eram 3 homens. Se eu pegar o texto hebraico aqui e estudar a palavra homens, está escrito homens lá. Mas quem estava conversando com Abraão? Um homem, um anjo ou o próprio Deus manifestado em carne? O próprio Deus. O próprio Deus, o texto está dizendo para nós. Não tem como a gente refutar isso. O próprio Yeshua, ele fala no Evangelho, eu não sei aonde está aqui agora de cabeça, que ele diz, conversando com os fariseus lá, ele diz assim, ó, Abraão me viu e se alegrou e se exultou. Procura para nós aí aonde está esse texto, por gentileza. Quando Yeshua conversa com eles. João 8, 56. Vamos lá. Tá. Abra comigo aí para você ver. João 8, 56. João 8, 56. Vamos lá. João 8, 56. O que diz? Isso. Vamos colocar na tela aqui para o pessoal acompanhar. Isso. Enquanto isso você vai compartilhando, porque isso é maravilhoso para a sua vida. Isso. João 8, 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Tá vendo? Ele viu. Yeshua está dizendo que ele viu. Mas viu quem? O pai. Quem que conversou com Abraão? Quem que conversou com Abraão? Deus. Como é que Jesus está falando que viu ele? Jesus não poderia falar com eles assim, ó, e Abraão viu o meu pai. Não, ele está falando, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então quem apareceu a Abraão? A manifestação em carne do próprio Deus. Yeshua. Yeshua. É Yeshua que desceu lá. Mas Yeshua em carne é o mesmo Yeshua que entregou o seu corpo. Ele aparecia com carne e osso para as pessoas, mas ele não podia cumprir o propósito porque ele tinha que vir ao mundo virginalmente através de uma mulher para ser legítimo no mundo e fazer com que aquele corpo fosse sacrificado. Amanhã, se der tempo, eu vou falar sobre alguns termos aqui teológicos, porque em cima disso vai criar uma doutrina chamada Theotokos. E a palavra Theotokos significa Maria é mãe de Deus, ou portadora de Deus. Então, se Yeshua, preste bem atenção, se Yeshua, ele é uma segunda pessoa da divindade, pergunto, a Maria gerou quem? Eles vão, Theotokos vai trabalhar, gerou a segunda pessoa da divindade. Então, se gerou a segunda pessoa da divindade, então a gente pode afirmar que quem crê na Trindade dessa forma, então ele tem que também confirmar que Maria é mãe de Deus. Porque se a segunda pessoa ela é distinta, separada da primeira pessoa,
Então Maria não foi apenas mãe do Cristo, ela foi mãe de Deus. Porque não dá para você separar a divindade da humanidade de Jesus. Apesar que existem pensamentos nestorianos, miafisistas, ou até mesmo adocionistas, que creem dessa forma. Por exemplo, o nestoriano. Na pessoa una de Cristo, o Nestório, ele cria que existem duas pessoas em Jesus. Olha aí aonde vai o negócio. Só que ele não acreditava em Theotokos, razão pelo qual ele foi refutado e expulso da igreja na época. Porque ele não acreditava. Por quê? Não, se Jesus, ele une as duas naturezas, a divina e a humana, e não dá para dividir um do outro, então Maria logo é mãe de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana pensa assim. E muitos pastores, pasmem, pensam assim. Porque quando chega nesse conceito de tratar a segunda pessoa da divindade separado, então Maria é logo a mãe da segunda pessoa da divindade. E essa segunda pessoa da divindade nada mais é do que Deus. Então, sim, o termo encaixa Theotokos para essas pessoas que pensam assim. Mas Nestório, ele tem um pensamento diferente. Ele diz o seguinte, ele vai criar uma ideia de que são duas pessoas diferentes em Jesus. Está errado. Por quê? Porque Jesus é uma pessoa, composta da natureza divina e da natureza humana. Mas não é duas pessoas em uma. Nestório vai criar duas pessoas em uma. Que é uma pessoa Deus ali e uma pessoa humana ali dentro. No mesmo Jesus. Isso foi refutado, isso não tem condições. Mas por que ele cria essa teologia? Para não considerar Theotokos, para não considerar que Maria é mãe de Deus, ela seria mãe do Cristo, ela seria mãe da pessoa humana, mas não da pessoa divina. Então ele vai criar essa teoria em cima disso. Deu para entender? Só que foi rejeitado, e realmente não é isso. Mas ele não cria em Theotokos, ele cria Christotokos, que ela é a mãe do Machia. E quem é o Machia? Uma manifestação em carne do único e verdadeiro Deus. Então se Maria, se Jesus une as duas naturezas, pleno Deus, pleno homem, em uma pessoa, não duas, em uma pessoa. Logo Maria, ela não é mãe de Deus. Ela é mãe de uma manifestação em carne do único Deus. Então, se você olhar para a Trindade, você tem que aceitar que ela é mãe de Deus. Se você olha Cristo como uma manifestação em carne do único Deus, então ela não é uma mãe de Deus, ela é mãe de uma das manifestações do eterno Deus. Então aqui fica muito mais fácil e claro para a gente compreender. E o que é o diofisismo? Foi tratado depois como união hipostática, que são duas naturezas numa pessoa. O que é miafisismo? Miafisismo é tipo assim, apesar das duas ser fundidas, é a parte de Deus que está ali mais latente, é a parte divina. Então quem morreu na cruz não foi o homem, foi Deus, que é um absurdo também. Aí nós temos uma outra teologia, que é o adocionismo. O que é o adocionismo? Ele nasceu humano, mas depois do batismo virou Deus. Inclusive eu já vi muitos judeus ortodoxos tendo esse pensamento, que o Machia nem ele sabe que ele vai ser o divino, mas eles não consideram ele como Deus. Mas eles têm um leve pensamento a respeito desse assunto, dizendo, ele nasceu homem, vai ser humano, mas depois ele vai entender que ele é o Machia. Então você vê o pensamento correndo dentro desse povo. O que a Bíblia diz para nós? Que Deus é capaz de manifestar em carne. Aqui em Gênesis 18 prova isso. Eram 3 homens, 2 anjos e o próprio Deus, manifestado em quê? Em carne. E Jesus fala que Abraão ouviu e se alegrou.
Eu estou falando só de Abraão. Mas o texto de Êxodo 6,3 também fala que ele apareceu para quem? Para Isaac. Então abra comigo agora o aparecimento para Isaac. Gênesis capítulo 22. Você que tem sua Bíblia, abre comigo aí, para que você possa estar consolidado dentro da palavra do Eterno. 22. Nós vamos ter que ler aí. Nós vamos ter que ler. Pode ler. Aí eu peço para vocês pararem, por gentileza. Eu acho que vai até do verso 1. Pode ir até do verso 1 até o versículo 12. Presta bem atenção nos termos que vai aparecer aqui. Essa é a aparição de Deus para Isaac. Ele não falou lá para Moisés? Uhum. Eu apareci a Abraão, então você já estudou Abraão. Eu apareci para Isaac, agora você vai ver aonde está escrito isso. Vamos lá. Ok. Aqui está puxando o... Aqui. 22:1. Isso. Na tela. E aconteceu depois dessas coisas que provou. Perdão. De manhã, né? De manhã. Deus. Tá tudo certo. Que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse-lhe: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, e eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e consigo cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então o que aparece aqui? Um anjo. A Bíblia fala: o anjo do Senhor apareceu e falou: não, Abraão, não faça isso. Eu sei que você teme a Deus. Não é isso que ele está falando aí? Eu sei que você teme a Deus e você não poupaste para mim o teu único filho. Então aqui Abraão é provado. Quem que brada do céu? A Bíblia fala: lá do céu brada o anjo. Não é isso? Uhum. Continua o texto agora, por gentileza. Aqui, vamos para 13. Tá aí, 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro que estava travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em um lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz: até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Versículo 15, pastor. Tá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Opa. Era anjo que está escrito aí, não é? Uhum. Mas agora o anjo está fazendo um juramento por ele mesmo. Uhum. Não é isso que está escrito? Sim. Eu juro por mim mesmo. Espera aí, o homem pode jurar por ele mesmo? Continua.
Diz o Senhor. Diz quem? O Senhor. Que é esse daí? É o tetragrama sagrado. Esse anjo é um anjo ou é o próprio Deus? O próprio Deus. Porque o termo que vai aparecer é Elohim. Desculpa, é o tetragrama sagrado. Não é um anjo, diz o Senhor. Está falando que é o tetragrama sagrado que apareceu, agora manifestado como um anjo do Senhor. Lá em Abraão, ele apareceu como um homem. Aqui ele está aparecendo como um anjo. Mas quem está aparecendo? O próprio Deus. Continua, pastor, para a gente terminar aqui. Porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. Tá ótimo. E Abraão habitou em Berseba. Então, que anjo poderoso, né? Sim. Ele fala que ele jura, ele fala que ele dá uma promessa, ele fala que ele dá a promessa para Abraão que vai ser como estrelas dos céus e tal. Então você percebe que esse texto é mais uma manifestação do próprio Deus a um homem chamado agora aqui Abraão, mas Isaac. No tempo que Isaac apareceu, aqui viu Isaac. Lembra de Êxodo 6:3? E aparecia a Abraão, Gênesis 18. E aparecia a Isaac, Gênesis 22. E aí ele diz o quê? E aparecia a quem? A Jacó. Vamos ver onde está escrito esse texto que Deus apareceu a Jacó também. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versículo 23 a 33. E levantou-se aquela mesma noite. É aqui? 32, 22? É Gênesis 32, versículo 23 até o 33. Tá, aqui. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele, um homem, até que a alva subiu. Peraí, quem que lutou com ele? Um homem. Um homem lutou com ele. Perfeito. Então vai, por favor. Tá. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Opa! Com quem que ele lutou? Com Deus. Ele lutou com um homem, ele lutou com um anjo, ele lutou com Elohim. Ai, fala pra mim, pastor. Com Elohim. Tá aí, né? Então assim, quando a gente vai ler esse texto aqui, quem lutou com Jacó? Deus, Elohim, manifestado mais uma vez como homem. A Bíblia é muito clara no versículo 24, Gênesis 32, 24. E lutou com um homem. Mas no versículo 30, olha o que diz no versículo 30, pastor. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face. Olha, visto a Deus face a face. Ele está falando que ele viu Deus face a face? Agora, abra João 1,18. João 1,18. 1,18. Tá aqui. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou.
Então nós temos um problema aí. Porque em Gênesis 32:30, Jacó, ele confirma que ele ficou face a face com Deus e ele viu a face de Deus. Está escrito isso ou não está? Uhum. E que este homem aí é o próprio Deus. Não lutaste com o homem, mas lutaste com Deus. E Jacó fala que ele viu a face de Deus face a face. Só que quando a gente chega no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, o que diz a Bíblia? Deus nunca foi visto por alguém. E aí? Como é que a gente resolve essa possível ou essa aparente contradição? Jacó viu a Deus, Moisés viu a Deus, Abraão viu a Deus, Isaac viu a Deus, ou será que a Bíblia Sagrada está em contradição? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca ninguém viu a divindade. Porque essa divindade, ela não tem corpo, essa divindade não tem forma, essa divindade é imensurável, que nós chamamos de Deus e chamamos de Pai. Então, essa divindade na sua plenitude, nunca ninguém conseguiu ver e nem vai ver. É impossível o homem conseguir enxergar a divindade. Então, o que Jacó vê, o que Abraão vê, o que Moisés vê, o que Isaac vê? A manifestação desta divindade. O que nós precisamos entender é que nenhum de nós vamos conseguir ver a face de Deus, porque Deus é uma divindade imensurável. Ele é espírito. A Bíblia diz, o próprio Yeshua diz, Deus é espírito. Então como é que você vê um espírito? Não dá para ver um espírito. O espírito não tem forma, o espírito não tem corpo, o espírito não tem nada disso. Então homem algum conseguiu e vai conseguir ver a divindade na sua plenitude. Mas o que os homens viram? Os homens viram manifestações desse Deus, porque é a única forma de se comunicar com os homens. Então, quando aparece aquele homem para Abraão, não aparece a divindade para Abraão, mas aparece uma manifestação em carne dessa divindade a Abraão. Então, ele vê a manifestação. Quando aparece aquele anjo para Isaac e para Abraão, em Gênesis 22, eles não estão vendo Deus. Eles estão vendo o quê? A manifestação como anjo ou como homem da grande divindade. Quando ele luta com Jacó, não é Deus, a divindade plena, lutando contra Jacó, mas é uma manifestação dessa divindade lutando contra Jacó. E é esta manifestação que ele enxerga. Quando Yeshua aparece, ele diz assim, ó, quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque não está vendo a divindade na sua plenitude, mas está vendo quem? A manifestação em carne de salvação para toda a humanidade. Então Yeshua é uma manifestação em carne da divindade. Outro detalhe aqui para nós. Quando aquele Simeão, aquele profeta, né, aquele sacerdote, eu acho que é em Lucas 1 ou Lucas 2, que ele vai pegar o menino no colo, ele diz, vimos a sua salvação. Então Yeshua é a manifestação em carne que se chama salvação de Deus para os homens. Não, mas porque a palavra de Deus diz que toda a divindade habita corporealmente em Yeshua. Não significa que é a plenitude total, é impossível isso acontecer. Se você entender que a divindade toda, ela habitou num homem, toda no homem, você diminuiu Deus. Está dizendo que tudo que um homem precisa para ser salvo foi habitado na pessoa de Yeshua. Tudo o que precisa para o homem ser salvo foi habitado em Yeshua. Por isso Yeshua, como diz 1 Timóteo capítulo 3, 16, e nós vamos encerrar aqui nesse texto.
Olha o que diz aqui, nesse texto. Isso porque eu não falei nem do texto de Êxodo, né? Falei só o versículo 3. 1 Timóteo 3,16. Tá aqui. Vamos lá. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Opa! Elohim se manifestou Em carne. em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Quem é este? Yeshua. É. E ele é o que aí? Deus Mas como ele apareceu? em carne. Manifestado Em carne. em carne. Então Yeshua não é uma segunda pessoa da divindade. Yeshua é uma manifestação em carne da divindade. Porque se ele for a segunda pessoa da divindade, Teótocos, você tem que crer em Teótocos, que Maria é mãe de Deus. Agora, se você crê que ele é uma manifestação em carne do grandioso, poderoso Deus, Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe da manifestação em carne, ou de uma das manifestações em carne do próprio Deus. Então você, como eu sou, Cristótocos. Você é Teótoco ou você é Cristótoco? Se você é Trindade, você tem que crer em Teótoco, você tem que crer que Maria é mãe de Deus. Se você falar que não, eu creio na manifestação de Elohim em carne, então você é assim como eu, Cristótoco. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do Cristo, do Mashiach, que é uma manifestação em carne do único Deus. Ela jamais será mãe de Deus, mas ela é a manifestação do único e verdadeiro Deus que enviou o seu Filho, corpo humano, para salvar a mim e a você. Espero que você tenha gostado. Pega esse vídeo depois, você pode compartilhar. E que bom que nós temos esse canal para poder espalhar a verdade por onde quer que passamos. Aí tem até uma pergunta que as pessoas fazem, né? No final diz assim, né? Bom, se é uma trindade, quem eu devo adorar? Eu adoro o Espírito Santo? Eu adoro Jesus? Ou eu adoro a Deus? Lembra quando Jesus fala, adora a Deus. Se tratar Jesus como uma segunda pessoa, você vai adorar quem? Jesus? Ou o Pai? Ou o Espírito Santo? Se você adora a Jesus, por que você não adora o Espírito Santo se ele é a terceira pessoa dessa divindade? Adora o Espírito Santo. Tem uma dificuldade para a igreja entender. Agora, quando você crê que Deus é um, e ele manifesta pluralmente na figura do Filho, na figura do Espírito, se eu adorar qualquer uma dessas manifestações, eu estou adorando o verdadeiro Deus. Você sabe por quê? Porque essas manifestações, elas não são distintas da única. Ela é a representação da única. Por isso que Jesus diz, quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você crê que ele é uma manifestação do Deus Todo-Poderoso, não há problema nenhum você adorar Jesus, não há problema nenhum você adorar o Espírito Santo, porque não são pessoas distintas. É uma manifestação do mesmo e único Deus Todo-Poderoso. Quero deixar isso para você, que você estude a palavra, que você cresça na graça e no conhecimento de Yeshua. Vamos orar. Yevareha Adonai veishmereha, Yaer Adonai panaveleha vihuneka,
Issa Adonai Panaveleha, veia sem leha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno levante o rosto sobre ti e te dê a shalom, shalom, shalom. Lehitraot. Até breve.